Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Bruno César, eu sou professor de teologia, escritor e pastor e quero aproveitar essa ocasião delicada sobre a situação da polícia e desse confronto histórico no Rio de Janeiro para emitir uma opinião teológica, para tentar dar um pouco de luz aos cristãos que estão sem saber como deveriam pensar nesse momento. Então, os que acompanham as minhas postagens na internet, sobretudo no Instagram, muita gente gosta e muita gente não gosta, não concorda também do meu posicionamento, que é um posicionamento favorável à polícia e ao governo do estado do Rio de Janeiro. E mesmo morando a 3.000 quilômetros de distância, uma distância muito considerável, eu gostaria de emitir uma opinião teológica para que a gente pense sobre isso em outros desdobramentos. O que é que Deus pensa sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre Deus e esse tipo de situação? Seria uma questão que a gente não deve pensar a respeito? Não tem como, né? Não tem como. Então eu quero falar de pelo menos basicamente três questões. A primeira delas é a situação deve ser vista com um olhar cristão. Então a nossa posição não deve ser de ódio à polícia nem aos bandidos necessariamente, mas uma questão de justiça, porque Deus se apresenta como um Deus de justiça. Ele é a nossa justiça, diz a Bíblia por duas vezes, com essas mesmas palavras: o Senhor é a nossa justiça. O profeta Jeremias fala isso, capítulo 23, versículo 6, e também capítulo 33, versículo 16. Então o Senhor é a nossa justiça. Além do mais, o senso de justiça que os seres humanos têm de modo geral varia, é claro, varia bastante de cosmovisão para cosmovisão, de pessoa para pessoa, mas o simples fato de pensar numa ideia de justiça procede de Deus, porque a justiça é uma daquelas características divinas que nós chamamos na teologia de atributo. É um atributo comunicável, isto é uma das características que Deus compartilhou com os seres humanos. Então Deus é justo, por isso a gente pode ter um pouquinho de justiça também, ou um senso de justiça, a vontade de justiça. No Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus falou sobre uma das bem-aventuranças, é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a fome e a sede de justiça é uma das características dos súditos do reino de Deus. É de toda a humanidade, tá? A ideia da justiça de modo geral. Mas os servos de Deus precisam ter um senso de justiça ainda maior do que os incrédulos, tá? Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é que Deus faz diferença entre inocentes e criminosos. E nesse momento eu não estou fazendo um uso da palavra inocente no sentido pleno da palavra, da inocência diante de Deus. Não, diante de Deus ninguém é inocente, todos somos culpados, todos somos pecadores, e isso não se discute. Mas do ponto de vista do cumprimento das leis, há sim uma distinção clara entre culpados e inocentes, tá? Entre bandidos, criminosos, culpados de modo geral e inocentes. Então a gente vê isso na Escritura, em algumas passagens, como 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 12 ao 15, nós lemos o seguinte: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ou seja, há uma maldade naqueles que praticam mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua vinda, ou no dia da sua visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores, como por ele enviados, para punir os que praticam os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Então, uma das funções dos reis, soberanos e governadores, embora não seja governador no sentido que nós temos no Brasil no século XXI, tá? Uma das suas funções, das funções das autoridades, é punir quem pratica o mal. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Então, os cristãos deveriam viver de um modo tão digno que não deveriam ser comparados nunca com quem pratica o mal, porque quem pratica o mal merece ser punido, é o que diz o texto.
Também 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então, 1 de Pedro 3:12 é uma citação do Salmo 34, versículo 15, versículo 16. Então, o rosto do Senhor está contra quem pratica o mal. A ideia do estabelecimento de diferenciação entre criminosos e bandidos vem de Deus, vem da lei do Senhor. Tá? Então, na lei do Senhor havia punições rigorosas sobre isso. E nós temos as leis civis dos nossos países hoje em dia, como nós temos também as leis federais do nosso país. Tá? Então, no caso de um confronto histórico como esse, como houve esse no Rio de Janeiro, que alguns estão chamando de chacina, outros estão chamando de faxina, e assim, é nessas horas que é preciso esfriar a cabeça e analisar com simplicidade a situação, tá? Com profundidade, sim, obviamente, mas é preciso saber se colocar, pensar na situação do ponto de vista da razão e não somente da emoção, tá? Vamos imaginar o seguinte: nem eu nem você gostamos quando aquele vizinho mal educado coloca um som alto num feriado ou num domingo pela manhã. Em nenhum horário, né, na verdade, mas em alguns horários durante o dia, ou numa festa, numa ocasião de fim de ano, enfim, esse tipo de coisa a gente ainda tolera um pouco, se não for um negócio gritante demais, enfim. Tá? Mas aquele som alto ninguém gosta, então a questão dos morros do Rio de Janeiro não é só uma questão de som alto, não é? É uma questão de escravização, porque as pessoas perderam a sua liberdade por conta desses criminosos e os caras têm que comprar o gás mais caro a eles, a esses criminosos, eles têm que comprar a internet mais cara a eles, não podem comprar de fora, não tem opção, não tem opção, tá? É comprar o gás a eles ou não cozinhar, né? Ou ninguém vai cozinhar com só com fogo a lenha, né? A essa altura do campeonato, tá? E gelo, carne, essas coisas todas, tá? Então eles não ganham mais só dinheiro com o tráfico de drogas. Mas eu não quero me deter necessariamente sobre a questão policial e analisar o caso, se é crime ou não é crime. Não, eu quero conversar com vocês sobre uma questão teológica. Porque a Bíblia tem respostas para todas essas situações. E a situação era de escravização dos moradores desse tipo de morro, né? E em vários lugares do país existe isso. No Rio de Janeiro é o mais conhecido, e no Rio de Janeiro é uma questão conhecida mundialmente. É uma situação, é a falência do Estado no Rio de Janeiro. É a falência total do Estado nesse tipo de situação, tá? Bem, então os olhos do Senhor estão contra isso. E também nós vemos isso que Deus faz uma diferenciação entre inocentes e criminosos e dá muitas leis contra o suborno, contra a violência. Por exemplo, Êxodo 23, versículo 8 diz: não aceite o suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Deuteronômio 16, 19: não pervertas a justiça, não faças acepção de pessoas, nem aceite suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e prejudica a causa dos justos. Mais uma vez, uma repetição, né? Deuteronômio 27, 25. Maldito aquele que aceita suborno para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Então nós vemos também Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, ou seja, aqueles que inverteram a situação, dito pelo profeta, que elas vão gemer, elas vão sofrer por essa expressão típica da literatura hebraica do Antigo Testamento, mas está no Novo também. Jesus mesmo usou isso, né, em Mateus capítulo 23. Ai dos que, ou seja, vai gemer, vai doer, vai sofrer tanto que as pessoas que fazem o que é descrito nessas passagens, onde tem um ai de um profeta, como no caso do Senhor Jesus, repito, em Mateus capítulo 23, essas pessoas sofrerão muito. Então aquelas que aceitam suborno, que pagam suborno também, né? Os que estão envolvidos nesse tipo de corrupção, que estão envolvidos em violência, ou seja, aqueles que tolhem os cidadãos de uma maneira injusta, sofrerão as consequências, tá?
E a última passagem, a última questão que eu gostaria de abordar com vocês primeiro, que nós precisamos olhar a situação como cristãos, tá? Segundo, o Senhor é a nossa justiça e dele vem o nosso senso de justiça. E a terceira questão é que Deus estabeleceu as leis e as autoridades. Então nós vivemos um Estado, e a definição de Estado significa o seu povo, a terra e as suas leis. É isso que é o Estado. Isso é o Estado brasileiro, tá? Uma nação é o povo e a sua identidade cultural. O povo e os seus gostos culturais, aquilo que se identifica. Mas o Estado é um pouco mais amplo, tá? Pega a questão legal. Então, o Estado, o povo, a sua terra e as suas leis. E Deus estabeleceu leis e Deus estabeleceu os princípios de autoridade. Isso está claro demais num capítulo da Bíblia, que é Romanos capítulo 13, onde aborda como deve ser a situação da nossa relação com o próximo. Então, na primeira parte, Romanos capítulo 13 até o versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu sobre a situação, a relação com o Estado, com o governo, digamos assim. E do versículo 8 até o 14, Paulo fala sobre a relação interpessoal. E tem muita gente confundindo essas coisas. Porque eu não posso, eu preciso dar o outro lado da face. Na polícia não, meu amigo. Isso aí é um discurso do Senhor Jesus, Sermão do Monte também, Mateus capítulos 5, 6 e 7, sobre as relações interpessoais. A polícia é autoridade e ela existe para cumprir as leis. Então, assim, dando uma simplificada, uma resumida para essa nossa conversa acerca do papel do governo, de onde vem a autoridade que o governo tem. A Constituição brasileira fala que toda autoridade emerge do povo. Então o povo é quem dá autoridade a essas pessoas. Mas na Bíblia isso é maior, transcendente, transcende essa situação, tá? Não é tão imanente assim. A Bíblia ensina que a autoridade dos governos vem de Deus. Então não é necessariamente do povo, mas de Deus. Deus concede autoridade para que o governo exerça sua autoridade, trabalhe. E os limites do governo também são dados por Deus na sua palavra. As funções do governo, ou do Estado, digamos assim, à luz da palavra de Deus, são três apenas. Estimular ou premiar a prática do bem, promover a prática do bem, melhor dizendo, reprimir a prática do mal e proteger as fronteiras. De onde eu estou tirando isso da Bíblia? Como é que eu nunca li um versículo desse na Bíblia? Você está se perguntando agora. Não, porque a Bíblia não é um compêndio de versículos. A Bíblia tem histórias, são cartas, são diálogos, são leis e precisam de interpretação. Então, a ideia de promover a prática do bem e desestimular e punir a prática do mal vem de Romanos capítulo 13. Entre tantas outras passagens, essa é a mais concisa, que tem mais esse tipo de informação num só lugar. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. E a proteção das fronteiras está em muitas passagens, como Neemias 4, por exemplo, mas sobretudo Deuteronômio capítulo 20. A proteção das fronteiras de uma nação é a função do governo. Então, promover a prática do bem, refrear a prática do mal e proteger as fronteiras. Todos os outros desdobramentos do papel do governo à luz da Bíblia, que é nessa visão que a gente deve acreditar, nessa cosmovisão, é nesse princípio, deriva daí, dessas três questões, tá? A promover, fazer com que os que não conseguem trabalhar por uma questão de deficiência possam sobreviver. Vem daí, do estilo da prática do bem. Integrar para que os criminosos, os menores, sejam punidos com um menor rigor da lei, vem daí, de refrear a prática do mal. E todas as outras funções do governo vêm dessas três questões. Mas o que diz Romanos 13? Eu vou ler para vocês, do verso 1 ao verso 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Então esse texto não diz que Deus concorda com tudo que as autoridades fazem. Não. Mas o que é que Deus concorda e o que é que Deus discorda? Isso aí está ao longo de toda a Bíblia.
na sua palavra o que Deus concorda e o que Deus discorda. Mas a autoridade, o princípio da autoridade, sim, vem do Senhor, tá? Daniel disse, inclusive, o profeta Daniel, que é Deus quem estabelece reis e quem remove reis. Isso serve para todas as autoridades. Não significa apenas que Deus age em monarquias, mas Deus age em todos os sistemas, tá? Por isso, verso 2, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo, ou seja, aquele que desobedece à lei vai sofrer os rigores da lei. Isso é natural. Hoje em dia a gente está tendo que explicar que a grama é verde, que os policiais foram para prender os criminosos. E, ao contrário dos cidadãos que não tinham opção, eles não têm opção. Os bandidos chegaram e eles não têm opção. Eles ou obedecem ou morrem. Os policiais tinham a opção, ou, aliás, os bandidos tinham a opção de se entregarem. Então, aqueles que não se entregaram foram tentar matar os policiais, acabaram morrendo. Isso é natural. A gente não deveria olhar isso como uma coisa extremamente absurda. E tem pastores que estão fazendo isso, né? Tem pastor que só defende vagabundo, só defende bandido. Não é o meu caso, e não deveria ser o caso de nenhum cristão, porque isso é uma questão injusta. Isso é uma questão de injustiça. O nosso Deus é um Deus de justiça, tá? Versículo 3. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. É isso, para os criminosos. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela. Ou seja, é função da autoridade promover a prática do bem. Porque ela é serva de Deus. Ela é quem? A autoridade é serva de Deus, para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. Espada. Pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Como é que a serva de Deus, que é a autoridade, vai ser uma agente de punição de ira com a espada? Ele está falando aqui da pena capital. A pena de morte é algo que tem em muitos países e tinha em Israel, no período em que os profetas estavam dando as suas revelações, até 400 anos antes de Cristo, e para uma série de razões. Há o julgamento e aí há a execução. Os países contemporâneos hoje têm um tempo de espera para o condenado, mas o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi isso. Não foi execução de pena capital, porque pena capital no Brasil só acontece em 2 casos pela Constituição do Brasil, tá? Então tem gente que diz que no Brasil não tem pena de morte. Tem sim, pela Constituição Federal. A pena de morte pode acontecer em caso de crime de guerra, ou seja, se houver uma guerra civil no Brasil, ou, aliás, uma guerra, se tiver uma guerra no território brasileiro, ou em caso de desobediência no quartel. Aí as autoridades podem executar a pena capital para os militares insubordinados da Marinha, Exército ou Aeronáutica, tá? Mas graças a Deus esse tipo de coisa não acontece no Brasil. Agora, aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro foi os bandidos tentando matar os policiais e acabaram morrendo. Acaba que acontece isso mesmo, tá? Contra quem quer resistir à autoridade. E ela é serva de Deus, tá? Então Deus está do lado da justiça. Nunca se esqueça disso. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, a autoridade, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Então, é usar a razão para fazer sempre o bem, andar sempre na lei. Quem não anda, vai sofrer. Por essa razão, também pagais imposto. E aí, nos versículos 6 e 7, Paulo fala sobre imposto. Isso é um assunto para outra ocasião. Então, essa é a minha opinião. Eu gostaria de emitir essa questão da perspectiva bíblico-teológica, porque tem muitos irmãos que estão um pouco perdidos, digamos assim. Ai, que absurdo, a polícia matou um monte de gente. Não, não foi isso que aconteceu, tá? Houve confrontos e é bom se informar sobre o que aconteceu. E repito, eu não sou um especialista em segurança pública, eu sou um pastor, professor, escritor. Como teólogo, eu atuo nesses ministérios ou trabalhos, como queiram. E essa é a minha opinião à luz da Escritura. É assim que um cristão deve pensar, biblicamente. Então eu peço para você que está vendo esse vídeo, que comente, deixe a sua opinião, comente mais alguma coisa sobre essa posição e passe esse vídeo a alguém que precisa ser orientado, sobretudo aos jovens que estão ainda com a sua mentalidade em formação e precisam ser instruídos à luz da palavra de Deus. Nos siga no Instagram, @BrunoTeólogo,
ou Instituto Antioquia, ou Editora Grafia também. @Bruno Teólogo, tem tudo lá. Deus abençoe vocês e até a próxima, querendo Deus.